Eu sei que o primeiro vídeo de Happiness nem foi aquelas coisas pra trazer continuação, mas tem dois bons motivos pra eu estar aqui com a parte 2 desse mangá. O primeiro é que, como eu falei no primeiro vídeo, a história não é tão extensa assim e dá pra terminar com só mais um, e é o que eu vim fazer hoje. E o segundo é que eu quis mesmo, eu quis fechar essa história, eu gostei muito dela e eu não queria deixar pela metade. Vamos lá então. E sim, eu ainda tô meio rouco, minha voz ainda tá meio esquisita, mas não tem jeito, vamos assim mesmo. No vídeo anterior a gente parou num momento bem intenso com, de um lado da história, Yukiko escapando do prédio em chamas em que o Sakurane a deixou depois de fazer um corte profundo no seu pescoço, e do outro o Makoto sendo capturado e tendo algum tipo bizarro de substância injetado nele. E eu sei que vocês podem estar muito curiosos com o que acontece em seguida a isso, mas o que o mangá faz no capítulo seguinte no lugar disso é nos dar um time skip de alguns bons anos no qual nós vemos a Yukiko adulta. No tempo atual ela trabalha num escritório e vive usando um cachecol independente da estação. Os seus colegas insistem durante uma saída para que ela tire, mas é quando um deles arranca sem a permissão dela que nós vemos o motivo dela insistir em usá-lo. A cicatriz que ficou daquele dia anos no passado. Ela leva a situação numa boa, mas depois do evento um outro colega dela, chamado Sudou, se desculpa por não ter impedido os outros. Num outro dia, esse mesmo carinha a convida para ir embora junto a dele. Ela aceita e durante o caminho ele a convida para matar um tempo com ele, ao que a Yukiko recusa. Ainda assim, ele insiste dizendo que não vai ser nada demais e ela acaba cedendo. Eles pegam umas coisas pra comer e beber e se sentam numa praça. E num primeiro momento ela fica meio desconfortável e hesitante em se abrir, em conversar com ele, ainda mais sobre si mesma. Porém, conforme o Sudou vai contando sobre si, aos poucos ela vai se sentindo mais confortável com a situação. E o pequeno encontro deles se revela algo divertido. Mas é claro que a paz dela não duraria muito. Numa revista, no caminho pro trabalho no dia seguinte, ela vê uma manchete chamada Garoto Vampiro, com a foto de alguém familiar. Ela lê a matéria e conforme as memórias daquela época retornam à sua mente, começa a entrar em pânico. Ela falta no trabalho. Preocupado, o Sudou vai até a casa da mulher que, quando o vê, se desculpa, dizendo que não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas que não tá conseguindo sair de casa, mesmo querendo ir trabalhar. Ele então diz pra ela descansar e tentar se recuperar um pouco. No dia seguinte, ele aparece cedo na casa da Yukiko e a convida a ir junto a dele pro trabalho. Ele diz que tá tudo bem, que ela só precisa se apoiar nele. Ela confia e consegue ir nesse dia. Dali em diante, o homem passa a buscar e levar ela da casa pro trabalho todos os dias durante meses. Até que um dia a mulher o agradece e diz que não precisa mais fazer isso, que agora ela já tá bem. E é quando ele a chama pro encontro. Ela aceita e no dia se arruma como há muito tempo não fazia. O encontro deles é super pacífico e os dois se divertem muito, até que um pouco mais tarde a mulher pede pra ir num lugar junto dele. Ela o leva até a escola em que estudou quando era mais nova e depois até onde ficava a casa da Nao, a sua falecida e tão querida amiga. Enquanto reza pela garota, se depara com a mãe do Makoto. A mulher convida os dois pra sua casa, onde conta que nunca mais teve notícias do filho. A Yukiko se desculpa por nunca terem conseguido encontrar o garoto, mas a mulher diz que ela não deve sentir culpa, que é de fato doloroso viver todos esses anos longe do filho, mas que apesar disso ela acredita que ele tá vivo em algum lugar, que ela segue sim presa a essa lacuna da sua vida, mas que a Yukiko não deve, ela deve viver pra si mesma. Após partir, ela agradece o Sudou por ter acompanhado em tudo isso e pelo encontro em si, mas mesmo depois de ser consolada pela mãe do Makoto, ela percebe que não consegue se afastar das memórias amargas. No dia seguinte, ela desaparece. O Sudou liga pro número da sua casa e é atendido pela mãe da mulher, que diz que a filha saiu pra viajar depois de entrar de férias no trabalho. Ele acha muito estranho e pede pra fazer uma visita. E no quarto dela encontra várias revistas sobre o tal garoto vampiro. Preocupado, ele pede pra mãe dela contar sobre o que aconteceu no passado da filha. E uma vez sabendo, parte em busca da Yukiko. A sua pista é um suposto culto que o tal garoto vampiro teria formado chamado Sangue da Felicidade. Mas no caminho, olha só, a Yukiko liga pra ele. Ele a confronta sobre o lance do Sakurane, mas ela pede desculpas e diz que tem que ir, porque ela acredita que o Makoto tá lá. O Sudou pede pra ela não fazer isso, dizendo que quer ficar com ela, que quer viver ao seu lado. Ela agradece, mas desliga, conforme se vê diante da placa do culto. A Yukiko entra no lugar e vê várias pessoas adormecidas. Ela encontra uma capela e invade. Ela é atacada por um jovem garoto, mas consegue escapar correndo escada abaixo pra onde acredita que o Makoto e o Yuki estão, mas o seu estardalhaço acorda um grupo de pessoas, dentre as quais
Apesar do medo prévio da Yukiko, o Sakurani a acolhe, diz que vai conversar melhor com ela no dia seguinte e cede um quarto pra ela passar a noite. De manhã ela vê através daquele garoto de antes que aquele lugar é como um grande abrigo e que todas as pessoas que vivem lá parecem felizes. Ainda assim, diante do Sakurani ela puxa uma faca e questiona sobre quem tá no porão da capela. E ele responde que tanto o Yuki quanto o Makoto de fato estão lá, que ela pode vê-lo se quiser, mas só depois de uma cerimônia que vai rolar mais tarde. Nessa noite, o homem diz que por outra vez o sangue dele será oferecido para os deuses. E sim, essas máscaras aqui remetem a um negócio bem do maldito. Óbvio que o tal sangue selecionado dessa vez vem da Yukiko. Ele faz um corte no pulso da mina e deixa escorrer numa taça, convidando ela para descer até o porão em que os deuses estão e fazer a oferenda a eles. Chegou a hora de ver o que aconteceu com Yuki e o Makoto depois de todos esses anos. A Yukiko e o Sakurani descem as escadas, abrem a porta, percorrem um curto e escuro corredor e... o Sakurani oferece o sangue da taça ao Yuki, que bebe. O homem fala com o garoto e a própria Yukiko também, mas ele não responde. Nenhuma reação, na verdade, ele parece esboçar. O Sakurani ataca a Yukiko colocando uma faca em seu pescoço e tenta despertar o Yuki do transe, mas não funciona. Ele diz pra mulher que agora ela vai ficar presa lá também, até que consiga fazer o garoto retomar a consciência. Que só aí, caso ela consiga, ele vai deixar que ela veja o Makoto. Durante os 5 dias seguintes, o Sakurani tortura a Yukiko enquanto tenta alimentar o Yuki do seu sangue para trazer ele de volta, mas nada surte efeito. Em meio a isso, o Kiyoshi, aquele garotinho de antes, se questiona da situação dentro da capela e numa noite decide ir escondido para ver. Em seu trajeto, porém, ele é abordado por Sudou, que conseguiu chegar no lugar, olha só, e pede ajuda pro garoto para encontrar a colega. O Kiyoshi reluta em dizer onde a mulher tá e grita por ajuda. O Sudou sai correndo, mas é emboscado. Desculpa, eu não podia perder a chance. Ele acorda com o Sakurani à sua frente, metendo uns papos meio de doido, mas concordando em levar o homem até Yukiko. Ele mostra o estado em que deixou a mulher e isso deixa o Sudou possesso das ideias. Mas quando ele avança pra cima do Sakurani, o arrombado saca uma faca. Ainda assim, o Sudou encara ele, recebe a facada com o braço e derruba o verme no chão, nocauteando ele antes de pegar sua faca e ir até Yukiko, tomando ela nos braços. Eles tentam chamar o Yuki pra fugir junto, mas como o garoto não responde, o Sudou decide partir só com a mulher. O Sudou cai em cima da Yukiko e fala pra ela fugir, mas no lugar disso ela saca da faca que o homem segurava e parte pra cima do Sakurani. Mas ele é forte demais, e agarrando seus braços a faz cravar a arma nas costas do Sudou, antes de pegar outra faca que tinha consigo e colocar de novo no pescoço dela. Ela grita em desespero e é quando o Yuki retoma a consciência. Ele levanta e manda o Sakurani soltar ela. O homem o faz sem pensar 2 vezes, caminhando em gratificação e pedindo para que ele, enfim, o transforme em vampiro. Mas no lugar disso, o Yuki dá um chutaço no filho da puta. Ele vai até Yukiko e diz que ainda dá para salvar o Sudou. Ele leva o homem nas costas para fora junto dela. Fora do portão, o primeiro que se depara com eles é o Kiyoshi, que mesmo espantado ao ver o deus Yuki desperto, se prontifica a buscar ajuda pros feridos. Ele traz a galera toda e eles cuidam tanto do homem quanto da Yukiko, que tava só o pó, tadinha. No meio da noite, ela vê o Sudou despertar e chora, sentindo culpa pelo que aconteceu com ele. E do lado de fora, ela vê todos no lugar circulando o Yuki. Enquanto isso, no porão, o Sakurani devaneia sobre o seu passado. E eu vou te contar a backstory dele. Ele é basicamente um bizarro desde criança mesmo. A vampira que matou a irmã dele era a Nora, eu não sei se já tinha ficado claro, mas foda-se, porque a real é que ele mesmo já ia matar a irmã se a mina não tivesse aparecido. Porque ele é um arrombado, não tem grandes motivos não. Enfim, ele decidiu com os parafusos soltos dele que a Nora era um tipo de deus e que ele queria virar o mesmo que ela. Daí por algum motivo ele achava que só beber o sangue ia fazer ele virar um. Daí ele bebeu o sangue de uns bichos que ele matou. Ele é um legítimo psicopata. Obrigado autor por retratar um psicopata fazendo ele parecer um esquisito do caralho. É isso que ele é mesmo. E bom, ele fez um monte de merda nessa busca por virar vampiro. Não sei como diabos não foi preso, mas tamo aí, deu no que
que deu. Infelizmente, ele não morreu pros golpes do Yuki, e enquanto tá rolando a maior comoção em volta do tal, o diabo aí aparece diante de todos, corta a própria testa e pede pro Yuki morder ele. O Yuki recusa e ele fala: ô galera, todos vocês querem virar deuses também? Tudo que vocês precisam fazer é despedaçar esse moleque aqui e devorar ele. Aí já viu, né? O Yuki tenta escapar, mas os loucos insanos agarram ele e o inevitável acontece. Eu sei que vocês gostavam do Yuki, eu também, mas virou marmita, sinto muito. É nesse momento em que, em meio ao ataque massivo, o garoto grita dentro da sua mente pelo Makoto. O Makoto desperta, na mesma sala de cirurgia de anos antes. Ainda preso, ele vê aquele garoto vampiro que o atacou entrar pela porta. Mesmo depois de 10 anos, o corpo dele não se regenerou por completo do incidente do trem. Agora, apesar de tudo, ele decide resgatar o Makoto, que antes de partir em busca do Yuki, sai à procura da Nora, só pra descobrir que dela resta menos do que ele poderia imaginar. O Saku diz que ela até pode se regenerar, mas que nem sabe calcular quanto tempo vai demorar pra isso. Ainda assim, o Makoto a toma nos braços e foge junto dele. Eles saem do laboratório, mas são logo atacados e perseguidos por um helicóptero. O Saku diz pro Makoto deixar ele pra trás e se joga pra longe do garoto, que, frustrado com a situação, não vê outra escolha senão seguir com o plano inicial. Ele parte em busca do Yuki conforme promete pra si mesmo que ainda vai voltar pelo outro. Aí o Kiko desperta. Enquanto o Yuki era atacado, o Kiyoshi puxou ela pra longe e ela conseguiu se esconder, mas não por muito tempo. Eles carregam a mulher até o lugar em que todos estão reunidos. Uma imensa fogueira com vários corpos no chão e os cultistas matando uns aos outros sobre as promessas do Sakurani de que assim eles se tornariam deuses. Ele diz pra Yukiko que o Yuki foi devorado por completo e pede pra todos segurarem ela. Ele expõe o corpo da mulher com todos os hematomas que ele mesmo causou e abre um novo corte no seu peito. E daí ele mete um canudo e começa a beber o sangue dela. Que surpresa, ele acha nojento pra caralho e se frustra, porque dentro da crença bizarra desse fudido, depois de tudo que rolou, era pra ele ser um deus agora, ou um vampiro, sei lá. Mas obviamente não virou, porque não morderam ele, caralho. É assim que você vira vampiro. Maluco burro da porra. Irritado, ele agarra a faca pra matar Yukiko, mas enquanto ela fecha os olhos em pânico, o Makoto chega. O Sakurani parte pra cima do garoto e conta o que fez com Yuki. E isso deixa o moleque louco de raiva. Ainda mais quando o desgraçado começa a matar o pessoal do culto que ainda tava vivo. O Makoto avança no maluco e consegue ouvir a voz do Yuki de dentro dele, porque o moleque foi devorado. É um negócio meio Dumb, eu não nego. Em seu último apelo, o Yuki pede pro amigo matar o Sakurani. Ele abocanha o pescoço do cara e, pra ter certeza de que ele vai morrer de verdade, despedaça a goela do maluco, que finalmente, caralho, morre. E diante dos seus olhos, o menino vê o espírito do Yuki agradecendo por tê-lo vingado. Ele vai até Yukiko, que o abraça. Fantasiando de volta à época da escola, a garota tenta insistir para que o Makoto fique com ela, dizendo que vai deixar que ele tome do seu sangue para sobreviver, mas ele recusa, falando que os dois têm que seguir caminhos diferentes. Ele diz adeus e vai embora. Ela desperta no hospital com o Kiyoshi à sua frente e o Sudou na cama do lado. O homem conta que foi o Makoto quem levou os dois pra lá antes de desaparecer. Todos os cultistas morreram. Eles três são os únicos sobreviventes. E depois de todo aquele inferno, eles merecem uma vida normal. 5 anos se passam. A família do Makoto nunca se esquece dele. Ainda mais quando numa noite no seu aniversário, ele passa na casa dos pais e deixa um pequeno agradecimento. O jovem Kiyoshi cresce com os cuidados da família da Yukiko, a qual inclusive tem um filho junto a do Sudou. Agora eles todos são uma família. O Makoto segue preso no seu corpo de adolescente, se escondendo pelo dia e caçando pela noite, assim como na vez em que a Nora surgiu para mudar o destino da sua vida por completo. E por falar na Nora, bom, ela ainda demora um bom tempo para voltar à sua forma normal. Eita nojeira. Os anos passam, o Saku recupera o seu corpo, o filho da Yukiko e do Sudou cresce mais e mais conforme os dois envelhecem e eventualmente morrem. Depois de longas décadas, a Nora volta à sua forma e vive o resto da sua eternidade junto do Makoto.
O mangá acaba e eu tenho alguns pontos a trazer aqui. Não pra minha surpresa, mas eu gostei muito de Happiness. Eu acho que eu já comentei, mas eu simplesmente adoro a forma como o Shuzo Oshimi trabalha as histórias dele, tanto no roteiro quanto na arte, sempre fantástica. Nessa em específico, algumas coisas me chamaram a atenção. A forma como Yuki e a Nao se tornam dois personagens super importantes pra trama e a gente acaba gostando muito deles, mesmo que no início eles pareçam que vão ser qualquer coisa, é bem legal. A Yukiko, puta, que personagem fantástica, mano. Do início ao fim ela me conquistou completamente, eu adorei ela. E o papel que ela exerce em si também é maravilhoso. A família do Makoto foi algo que eu não citei no outro vídeo, mas é muito interessante. Se você comparar com muitos mangás do gênero, é curioso como é uma família muito decente. Tanto que a mãe dele, meu, tadinha, ela faz todo o possível pra proteger ele num ponto que eu juro que eu fiquei com muita dó no final, eu admito. Eu gostei de como a trama se desenrolou, o time skip foi legal, eu confesso não foi a história mais incrível e cativante que eu já li, até do Shuzo Oshimi, mas funcionou bem, eu diria, eu não tenho grandes reclamações não. A Yukiko com o Sudou foi algo super da hora, eu não pensei que ele seria um personagem tão gostável, eu fiquei muito feliz que os dois sobreviveram e ficaram juntos no final, apesar de que tem um detalhe meio evidente que dá uma chateada, que é o fato de que fica bem perceptível que ela nunca conseguiu tirar o Makoto da cabeça. Mesmo quando ela já tava lá felizinha com o Sudou, foi só ficar sabendo do Sakurane e do Makoto que ela já foi atrás e tal, e até o final deu pra ver que ela sentia um vínculo muito mais forte com ele do que com o Sudou. Me deixa meio tristinho porque pra ele ela é a número 1, mas pra ela dá pra perceber que é diferente. Mas bom, independente disso, no geral eu gostei demais sim. Mas e você, o que você achou da conclusão dessa história? Deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajuda com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior aos desbravadores do submundo, Arthur Rodrigues e Necroneco, e um especial aos senhores do submundo, que são Luzil, Vanessa Masson, Matheus Nicolas, Thaís Porto, Cauê Mito 10, Arthur Rocha, Crio e o Miano. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando